Vamos voltar os nossos olhos aí às Escrituras. Gênesis capítulo 5, de 18 a 24 diz: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém? Quando a gente lê esses textos assim do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, vê a galera vivendo 900 e tralalá, bate aquela invejinha santa, não é verdade? Eu sou um daqueles assim melancólicos que pensam que quanto mais a gente vive, mais a gente sofre. Eu sou a favor de ter uma vida natural e viver o máximo e melhor possível com qualidade de vida. Eu sou desse. Não quero viver com 120 anos de idade, sabe, dando trabalho para minha esposa que vai estar com 130. Oh, Jesus! Não quero dar trabalho para ninguém. Eu quero ser, sabe, uma pessoa que vive de uma forma natural, com qualidade de vida. Desde que eu sou jovem, eu falo que eu quero morrer num acidente aéreo, trabalhando, indo para uma conferência, ser um preletor, um palestrante, e de repente o avião cai. Eu espero ser o piloto, estar sozinho no avião, para que ninguém morra comigo. Por isso que eu não ando de avião. A Lu, ela fala isso: jamais vou voar com você na sua velhice. Vai que Deus resolve ouvir o teu desejo, então eu vou junto, eu vou ficar na minha aqui. Mas é interessante olhar para essas histórias, né, e ver esses homens vivendo tanto tempo, tanta vida, tanto empenho, tanto labor, tanto trabalho, tanto sucesso de saúde, sucesso nos empreendimentos da vida. E se eu perguntasse para a igreja aqui o que é sucesso, logo alguém responderia: é você ter uma boa vida, conquistar, ter o seu carro, a sua casa, ter uma boa família, uma bela família. Talvez a maioria aqui responderia dessa forma, porque no mundo de hoje você é aquilo que você tem. Você tem um bom carro, então você é bem sucedido. Você não tem um bom carro, é cidadão de segunda categoria. Normalmente as pessoas pensam assim: você mora no Jardim aqui em Santo André ou Jardins? Jardim, bairro Jardim. Em São Paulo, Jardins, né? É no plural, Jardins. Mas se você vive lá, você é uma pessoa que logrou êxito na vida, você viveu bem, conquistou, possuiu. Se você não viveu lá nos Jardins, viveu então na periferia de Santo André, você é um cara que meia boca, cidadão de segunda categoria. Normalmente nós elencamos as pessoas assim: o sucesso da vida advém daquilo que você tem, daquilo que você possuiu, daquilo que você conquistou. Mas se a gente olhar para as Escrituras, a gente vai observar que nem sempre, nem todas as coisas funcionam assim. Tem a história, por exemplo, de Abel e Caim. Quem matou Caim? Abel? É isso? Quem matou Caim? Vocês estão espertos. Caim matou Abel. Caim matou Abel, e a Bíblia diz que Caim andou, embora havia uma palavra sobre ele, que ele seria errante na terra, mas a Bíblia diz que ele errou e fez e conquistou cidades. O Caim conquistou cidades. Porém o Abel, o que ele fez? Um altar a Deus e morreu. Foi assassinado. Mas Deus se agradou de quem? Do Abel, do pobre do Abel, que foi assassinado pelo seu irmão. Então, necessariamente, quando você olha para as Escrituras, o sucesso, ele não advém daquilo que você fez,
ou deixou de fazer, mas com quem você estava, com quem você caminhava. E quando você olha para esse texto, você vê que o pai de Enoque viveu 962 anos e morreu. É muito tempo, gente, é muito tempo. Mas o Enoque, ele viveu 365 anos. Ele morreu na juventude, praticamente. Se 962 anos aí é praticamente a velhice daquele tempo, então os 600 é a fase adulta, né? A fase do vigor. 300 anos é a juventude. Então, a cada 100 anos, 10 anos, para os dias de hoje, então vamos compreender que aí o Enoque tinha os seus 30 anos, na proporção dos dias de hoje. Ele morre jovem ainda, morreu jovem. E por morrer jovem, a gente poderia pensar assim: o pai do Enoque foi mais feliz, porque ele viveu mais, ele empreendeu mais, ele fez mais coisas do que o próprio ou pobre do Enoque. Porém, a palavra de Deus diz que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O Enoque é um homem que você não tem nenhum relato da história dele, daquilo que ele fez ou deixou de fazer. Não tem proezas, ele não é um cara como Elias, que você sabe o que Elias fez. Não é um homem como Eliseu, que você sabe que teve uma porção dobrada de Elias, que ressuscitou, fez machado sair do lago. Enfim, o Eliseu fez muitas coisas, como Moisés, por exemplo. O Enoque, você não tem uma compreensão da vida ou da biografia de Enoque, das obras de Enoque. Nós não conhecemos os sinais, as maravilhas de Deus na vida do Enoque. Porém, este homem andou com Deus e Deus o tomou para si. Tal era a sua preciosidade diante de Deus. É absolutamente ligado à nossa vida e à nossa história com Deus. Quando nós estamos diante dele, então Deus tem uma compreensão e uma percepção da nossa vida e da nossa existência. O andar com Deus, o estar com Deus, basta. E olhando então para esse texto, algumas coisas me vêm então como percepções de uma vida que está com Deus, de uma pessoa que caminha com Deus, de alguém que está diante do Senhor, que tem Deus em perspectiva de vida e o atrai, que chama a sua presença para si. E a primeira compreensão e a mais lógica das compreensões é que andou Enoque com Deus e já não era. Enoque, ele é tomado por Deus. E ponto. Não existe mais nada além disso. Ele andou com Deus, ele estava com Deus e Deus o tomou para si, ponto. Enoque, ele não tem Deus para atingir algo, para chegar em algo. O algo que Enoque tinha ou queria era Deus. A perspectiva e a percepção que eu tenho de Enoque aqui é que Deus não era um meio para se chegar a algo. Deus já era o algo, Deus já era o último estágio. E aí a gente tem alguns desdobramentos desse primeiro pensamento. É que normalmente hoje nós buscamos a Deus como um meio para atingir algo. Quando eu tiver então de Deus, quando eu tomar a porção de Deus, quando eu me revestir totalmente de Deus e me encher da unção de Deus, então aí eu alcançarei algo que eu estou buscando. A esposa, o marido, o emprego, o carro, a casa, a chácara. Deus se torna então o meio, a ponte, não o fim. E Enoque aqui me parece que tem a percepção de que Deus era o seu fim, que a história dele com Deus era um fim em si mesmo. Tudo que acontecesse a partir dali viria a reboque.
Seria simplesmente consequência desta vida, de trabalho, de pensamento e de labor, porque aquilo que ele queria, ele já tinha. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E hoje a gente observa que muitos buscam Deus para chegar a algo, como que se Deus fosse simplesmente o nosso bibelô, fosse a nossa lâmpada mágica, onde você vem aqui, dá umas esfregadinhas em Deus com canções e palavras de lisonjeios, e de repente, pluf, Deus aparece e diz a você: faça o seu pedido. Daí você faz o seu pedido a Deus, Deus olha para você, e você se alegra, e você sai todo feliz, cheio de fé, porque afinal de contas, você conseguiu acessar Deus para alcançar alguma coisa. E normalmente, nós, ou a igreja do Senhor Jesus, nos dias de hoje, tem tratado Deus assim. Tem usado Deus, tem transformado Deus em um ídolo. Porque o ídolo é assim, você vai para o ídolo e faz promessas para o ídolo. E se o ídolo então cumpre a promessa, então você faz se cumprir as tuas promessas. Tratamos Deus como se fosse um ídolo, não como Deus. Irmãos, pasmem, essa semana eu fiz uma visita no hospital para uma pessoa. É claro, evidentemente, eu não fui visitar nenhum médico no hospital. Então, eu fui fazer uma visita como pastor no hospital. Deveria ir, né? Quem você quer visitar? Vim visitar aí a enfermagem e tal, vim orar pelos enfermeiros. Por que não? Mas fui fazer a visita para uma pessoa, e o que incomodava a pessoa era justamente porque quando ainda era de uma outra religião, ela tinha feito promessas. Fez promessas. E agora a pessoa estava doente, enferma, e ela estava achando que, então, porque ela prometeu e não cumpriu, ela estava sofrendo na sua carne doenças advindas de uma promessa não cumprida. Daí eu perguntei: você se sente culpado por isso? Me sinto muito culpado. Então me fala aí, como que foi a tua promessa, o seu voto? Eu fiz um voto assim, minha esposa estava enferma, ela teve câncer, e ela veio a morrer, e quando ela estava no processo de câncer, eu fiz um voto: olha, se você foi para um santo, não foi para Deus, foi para um santo, se você curar a minha esposa, eu vou fazer isso. Foi assim mesmo, se você. Daí eu disse assim: olha, quem devia estar com culpa nessa história aí é o santo, não você, porque o santo não cumpriu a promessa. Daí ele ficou assim, pensando: porque se você falou, se você, então quem quebrou o acordo foi o outro, você não precisa cumprir promessa alguma, então show culpa, sai daí culpa. Em segundo lugar, o santo que você pediu, ele é uma criação humana, e hoje você está com quem? Com Cristo Jesus. Você está com Deus. Já não pesa sobre você nenhuma culpa. Você tem que estar livre. A tua enfermidade é da vida, e a gente vai pedir a Deus. Se Deus quiser, se for da vontade dEle, Ele pode te curar. Mas Ele vai te dar força, certamente, para passar por este momento, para sair daí. Mas não se sinta culpado e nem ache que você está com essa enfermidade porque você não cumpriu a promessa. Se livre da culpa. Normalmente, quem tem esse pensamento kármico, eu vivo este mal na minha vida, foi porque eu não cumpri uma promessa.
Foi porque eu não fui tão bom com Deus, então Deus, ou a entidade, ou o santo, ele se torna um meio para que eu seja feliz, para que a minha vida tenha sentido, para que a minha vida seja uma vida boa, uma vida alegre, uma vida de conquistar cidades, uma vida de sucesso, uma vida de empreendimentos bem-sucedidos. E viver com Deus e ser tomado por Deus basta para o cristão. Andar com Deus, viver com Deus. Andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si, porque ele já não era. Segunda coisa que me vem à mente, olhando para esse texto, é que aquele que está com Deus, de forma intrínseca, não tem como fugir, ele anda com Deus. Aquele que está com Deus, ele anda com Deus. Não tem como desassociar as duas coisas. Porque uma coisa é você declarar, eu estou com Deus, eu busco a Deus. Outra coisa é você dizer, eu ando com Deus. O estar com Deus está ligado, intimamente ligado, àquele que anda com Deus. E andar com Deus significa muitas coisas aqui. Significa continuidade, significa vida em ação, significa dinâmica naquilo que você faz, naquilo que você deixa de fazer, significa que todas as tuas decisões da vida Deus está presente, significa que nos seus momentos de alegria e nos seus momentos de tristeza, ali está o Senhor, significa que em todos os seus momentos de depressão ou nos seus momentos de pico da vida, Deus está contigo porque você anda com Deus. E aquele que anda com Deus, que está com Deus, sabe que em todos os momentos, mesmo que ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará com ele. Aquele que anda com Deus, mesmo na enfermidade, mesmo nas perdas da vida, mesmo que a gente venha a sofrer, Deus estará presente. Deus se fará presente e Ele vai nos dar força e vai nos ajudar a caminhada, a levantar. Eu já disse algumas vezes aqui que a minha percepção e compreensão de Deus é que Ele nos leva à maturidade, Ele nos devolve a nossa humanidade, Ele nos devolve o nosso poder de decisão, em saber decidir de forma sensata, porque Ele está perto, e porque Ele está perto eu vejo na perspectiva dEle. E normalmente, amados, aqueles que andam com Deus de uma forma acéfala, têm a noção de que Deus o transforma em criança. Em tudo que vai fazer, pergunta. E nunca cresce, e nunca deixa mamadeira. Paulo, nas suas cartas, ele fica até às vezes um pouco apreensivo e ansioso, um pouco bravo, porque a igreja não entendia. Olha, vocês querem que eu fale com vocês como? Como a crianças? Com leitinho ainda? Olha, já está no tempo de comer alguma coisa mais sólida, mais pesada, de ganhar maturidade, de saber decidir, de saber que Deus te dá condições para isso. Deus te fez a imagem e semelhança dEle, com as suas faculdades mentais, com toda a elaboração e toda a perspectiva da vida na presença de Deus. Você tem condições de decidir, em nome do Senhor Jesus, e andar e viver. Enoque andava com Deus. Nós achamos que homens e mulheres de Deus são homens e mulheres de Deus por coisas grandiosas que somente Deus faz. E pessoas que vivem de uma forma normal, mas que vivem com Deus, você demora para identificar que aquela pessoa é uma pessoa de Deus. Se existe um testemunho assim fora da curva, então você diz, nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas quando existe o testemunho normal na curva, alguém que vive a sua vida de forma justa, sensata e piamente, como a Bíblia diz, você fala, será que é de Deus? Deus nos dá a condição de andar com Ele dentro de uma maturidade. Enoque andava com Deus. E isso basta.
Talvez você não faça grandes coisas, sabe? Grandes milagres, grandes sinais e maravilhas. Talvez você não peça a Deus para sair de um emprego que você está passando com grandes dificuldades e você vá para a grande empresa. Talvez você perdeu o seu emprego e agora você está achando que Deus vai te dar o melhor dos empregos, porque afinal de contas, Deus sempre tem o melhor para cada um dos seus. E a gente pensa que o melhor de Deus é sair de um lugar A e ir para um lugar progressivo, o lugar B. E nem sempre aquilo que é o melhor de Deus, na perspectiva de Deus, é o melhor para nós. Eu tenho, assim, alguns medos quando se fala no melhor de Deus. O melhor de Deus para Moisés, amados, é um negócio meio que doido. É ser colocado num cesto, ser criado perdendo a sua identidade com grandes traumas, é fugir da terra do Egito, é estar numa terra que não era dele. Ele desenvolve um problemão com Deus, sempre bravo com Deus, sempre brigando com Deus, volta. Era o melhor de Deus para Moisés: você vai libertar o meu povo do Egito. O melhor de Deus para Abraão: sai da tua parentela, sai daí, deixa tudo e vai para um lugar que eu te mostrarei. Melhor de Deus. Eu tenho algumas cismas. Ontem, graças a Deus, tivemos o concílio lá do presbítero Wellington. O Wellington passou com louvor no concílio. Então, logo, dia 14 agora, aniversário da igreja, será a ordenação dele. Vai ser a ordenação dele. Daí fizeram uma pergunta para o Wellington, na banca, e era a respeito de vocação ministerial. O Wellington, ele trabalha secularmente, e ele é um policial. Perguntaram para ele: olha, se Deus te chamar para pastorear uma igreja fora do estado de São Paulo, seja em qualquer lugar, e você tiver que deixar o seu trabalho, você vai por amor à obra, por amor a Deus? Você vai obedecer à voz de Deus, o clamor da igreja, ou você vai continuar trabalhando? Como que você pensa? Qual é o teu relacionamento com esta complicação da vida? Ele falou assim: olha, uma coisa de cada vez. Para mim foi muito difícil aceitar o chamado, então eu já evoluí bastante. Quanto ao que vai acontecer lá na frente, eu espero que Deus nem olhe para mim, sabe? Nem pense dessa forma comigo. Eu vou ficar quietinho aqui. Mas se um dia Ele falar, eu vou orar, vou ponderar, vou falar com a minha esposa, vou entrar em angústia e vou responder segundo o Espírito do Senhor, porque até aqui Ele tem me trazido, mas o meu desejo é de ficar aqui quietinho e deixar com que Deus não me incomode. E eu gostei da resposta dele, foi transparente e foi lógico. Porque às vezes Deus nos desloca, sabe? Deus mexe com as nossas bases. E andar com Deus necessariamente não é andar de forma legal. Por exemplo, o pobre do Abel agradou a Deus e morreu, velho. O pobre do Abel já era. E às vezes, por amor a Deus e por agradar a Deus, pode ser que alguém vai ter inveja de você e vai puxar o teu tapete, e já era você. Pode ser que por agradar a Deus você pode ser lançado no cárcere, como José lá no Egito. Pode ser que por agradar a Deus você possa entrar em situações que jamais você poderia pensar em entrar. Mas andar com Deus implica em viver as coisas boas da vida e as coisas ruins dessa vida. Não significa que quando você vive algo ruim, Deus não está com você. O que importa nesta vida, nessa dinâmica, é ter Deus em você, na sua vida, no seu coração, na sua casa, na sua família. É andar com Deus. É isso que importa. O que acontece a partir da sua caminhada com Deus vem a reboque. Então, o Enoque aqui tem um ponto. Ele estava com Deus e Deus o tomou para si. Deus era o fim, Deus não era o meio.
Outra coisa maravilhosa é que Enoque estava andando com Deus, e isso era tudo que um homem poderia ter. Terceiro ponto desse sermão não está contido aqui neste versículo, mas é uma conjectura que eu gostaria de trazer a nós. Você consegue se identificar com Enoque? Qual é a identificação que você tem com esse texto? A identificação do sucesso de uma caminhada que usa Deus para os seus prazeres, usa Deus para os seus projetos, ou você se identifica com o próprio Enoque, dizendo: ter Deus na minha vida basta, o que vem a partir daí, seja feita então, Senhor, a tua vontade, porque tudo que eu poderia ter nessa vida eu já tenho. Tu és o meu bem supremo, Tu és o meu Senhor, meu Deus, o meu Pai. Olhar nas declarações de Davi e saber que um homem que tinha tudo, um bom trono, um bom reino, riquezas, um homem maravilhoso, um poeta, um músico, olhou então para Deus e disse: Senhor, Tu és o meu bem maior. Aonde você se enquadra nisso? Aonde a igreja de Deus se enquadra nisso? Nós nos identificamos com isso, e o que fazemos então para andar com Deus, para caminhar com Deus, para ter Deus nas nossas vidas? A Bíblia tem um relato maravilhoso, quando Davi tem o sentimento de trazer a arca da aliança para perto de si, para a sua casa, para Israel. Então ele tem uma empreita para trazer a arca, e tem dois momentos clássicos nesta caminhada. No primeiro momento existe morte. Uzá, ele coloca a mão na arca. Havia um princípio para trazer a arca. Ele não obedece esse princípio. Ele tira a arca lá do porão, ele tira a arca do celeiro. É fácil. Há 30 anos ela está aí empoeirada. Ele perdeu o contato com a presença de Deus. Ele tratou assim com desdém a presença de Deus, representada na arca, que trazia alguns conteúdos dentro de si. E nessa de perder este contato com a presença de Deus, era mais um utensílio, um objeto divino e sagrado que estava lá encostado no porão, e que de vez em quando ele tinha um contato, quando ele precisava pegar uma pá, quando ele precisava então preparar a carroça, e ele via então aquele objeto de 1,70 m por 70 m de largura, 1,5 m aproximadamente de altura. Ele via aquele objeto sagrado, e ele perdeu então todo aquele contato com o objeto. Quando vem a ordem do rei: olha, a arca precisa ser levada novamente a Israel, prepara então os bois, prepara a carroça, vamos levar para lá, é fácil. Mas não era assim que a presença de Deus deveria ser tratada. Havia princípios. Uma vara de acácia passasse então dentro das argolas da arca. A arca deveria ser carregada no ombro, mas aqueles 3 quilômetros aproximadamente de trajeto para levar então a arca, acontece uma tragédia. O boi no pedregulho, ele acaba fazendo com que a carroça derrube a arca. O Uzá está ali, ele coloca a mão na arca, ele tenta segurar a presença de Deus, e já era Uzá. Uzá morre. Uzá é o irmão de Iaiô. Parece nome de baiano, né? Uzá e Iaiô. Baiano gosta assim de vogais. E ele morre. Já era Uzá. Davi fica triste, fica acabado. A arca é levada para a casa de Obed-edom. 3 meses se passam. Davi: vou trazer então a arca.
Eu vou lá buscar a presença de Deus. E ele observa a palavra, como que tem que ser. Então ele vai, então ele coloca os levitas para trazer a arca. Ele observa os princípios, ele vem a cada passo que é dado, ele sacrifica um animal, ele agradece a Deus. E quando ele chega então, dentro ali da sua casa, dentro do seu quintal, perto dos palacetes, ele entra, ele começa a dançar, ele começa a pular de alegria, a ponto de a sua esposa amaldiçoar Davi. Davi, você perdeu a sua compostura, você é rei, sabe? Davi, olha, a sua cueca está aparecendo, Davi, que coisa horrível, Davi, pare de dançar, pare de pular, Davi. Davi olha para aquela mulher, olha, deixa eu aqui com o meu tempo com Deus, porque aquilo que eu queria, eu consegui. Ele não liga, ele pula, ele exalta, ele agradece a Deus porque a presença de Deus era tudo o que ele precisava, era tudo o que ele queria, ele já era rei. Mas talvez muitos de nós aqui chegamos num determinado momento da nossa vida e achamos que Deus está conosco. Davi não teve essa compreensão. Davi quis a presença de Deus de uma forma forte e poderosa, majestosa na sua vida, e quando ele conseguiu isso, o seu gesto, a sua atitude foi de celebração, foi de pular, foi de se alegrar na presença do Senhor, porque Deus estava agora, de fato, definitivamente com ele. Eu não sei qual é a postura que você quer estar. Como Enoque, que andou com Deus, como Caim, que viveu vida de sucesso, conquistou cidades, mas ainda se afastou do Senhor. Eu não sei se você tem vivido na perspectiva de ter Deus simplesmente para alcançar algo, para alcançar sentido na sua vida, alcançar bênçãos, coisas, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, que aquele que anda com Deus, aquele que vive com Deus, ele vive a plenitude hoje aqui, a despeito de possuir, a despeito de conquistar, ele encontra paz, ele encontra no Senhor a alegria da vida, porque Deus é tudo, Deus é pleno. E Ele nos faz assim, na caminhada, nos leva a uma maturidade que jamais almejamos, que jamais pensaríamos ter, porque Deus se faz presente. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Eu não sei se você quer nessa noite renovar teu voto com Deus. Falar, Senhor, Tu és tudo o que eu preciso, Tu és tudo o que eu quero. O que acontecer na minha caminhada, na minha vida, na minha peregrinação nessa terra, Senhor, que seja feito diante de Ti. Mas tudo que eu quero ter, o maior bem que eu possa ter é a Tua presença na minha vida. Eu quero ser contado entre aqueles que andaram com o Senhor, entre aqueles que estiveram contigo. Eu não quero ser contado, Deus, como aqueles que tiveram, deixaram de ter, mas eu quero estar entre aqueles que tiveram o Senhor na sua vida. Nessa noite há alguém aqui, não precisa vir aqui à frente, mas se coloque em pé, fique em pé onde você está, que quer renovar os teus votos com Deus, falar, Senhor, Tu és o meu bem supremo. Quando a música esmorece, fique de pé, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque de pé, querido, em nome de Jesus. Se o Senhor está falando ao teu coração, se nessa noite você quer se renovar também na presença dEle, se nessa noite você quer se reconciliar com Deus, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti,
Senhor, me perdoa porque os meus desejos, as minhas vontades me levaram para longe da Tua presença, mas nessa noite eu quero me restaurar diante do Senhor pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite e recebeu esta palavra e sente isso no teu coração, se coloque de pé, querido. Eu quero orar com você, eu quero orar por tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Estou voltando, Oh, Senhor amado, quero te agradecer por tua palavra. Quero te agradecer, Pai, pelo teu amor infindável. Quero te agradecer porque o Senhor se revelou a nós no teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. E nesta hora nós nos colocamos diante de Ti, renovando, Pai, a nossa aliança contigo. Nos ajuda a caminhar, nos ajuda a peregrinar nessa terra contigo, a caminhar contigo. Nos ajuda a olhar para o Senhor de uma forma devida e coerente, Pai. Nessa noite nós renovamos os nossos votos com o Senhor. Alguns de nós queremos nos reconciliar contigo, em nome de Jesus. Que este ato, Pai, seja tomado agora na Tua presença. Que corações, que vidas, Pai, sejam abençoadas por Ti, com a Tua palavra, em nome de Jesus. E que a nossa jornada, a nossa caminhada na terra, seja marcada com a Tua doce presença, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos, Pai, porque sabemos que o Senhor está neste lugar, ouvindo a nossa oração, recebendo, Pai, a nossa atitude diante de Ti. Em nome de Jesus assim eu oro, hoje e sempre. Amém e amém. Glória ao nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quantos querem andar com Deus aqui, hein? Amém? Oh, glória. Queremos andar com o Senhor. Eu quero andar com Deus. Quero ser reconhecido como aquele que andou com o Senhor. O que acontecer na vida, que seja pelo Senhor, para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? A Ele honra, a Ele toda a glória e todo o louvor. Amém.